Queridos amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o retorno da inflação. Quais são as expectativas para os próximos anos e qual o posicionamento do Banco Central? E além disso, falaremos sobre as americanas. Será que ela quebrou mesmo? Vininvest, o canal que traz informação de qualidade aqui para você. E se você não é inscrito, já clica aí no sininho da notificação, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, vamos começar falando aqui do histórico da nossa inflação e a projeção para os próximos anos. Aí na sua tela você já acompanha o histórico da inflação 2021 e 2022. Por que eu estou trazendo esse histórico de inflação? Porque, novamente, a inflação ficou bem distante da meta definida pelo Banco Central. E quando isso daí acontece, o Banco Central tem que enviar uma carta ao ministro da Fazenda, informando, então, quais foram os resultados fora da meta, as providências tomadas e o prazo para voltar à meta. Então, repara aí, 2021 nós tivemos uma inflação bem alta de 10,06%. A meta foi de 3,75. Como tem aquele intervalo de 1,5 para cima e para baixo, ficou sendo o teto da meta 5,25. Veja como ficou fora. Só que aí muita gente vai dizer, não, mas foi o problema que nós tivemos no ano anterior, 2020, que tivemos aí uma injeção monetária muito alta e tivemos também uma taxa de juros muito alta. Então isso daí trouxe resultado para o ano seguinte. Ok. Entramos em 2022 e acabamos de fechar o IPCA em 5,79%. Anota aí. E a meta era 3,5%, sendo o teto da meta 5%, ou seja, ficou bem distante, mais de 10% acima do teto da meta. Não é nem na meta, é no teto, na margem superior. E olha que esse ano nós fechamos com a taxa Selic em 13,75%, ou seja, de 2021 para 2022, continuou subindo. E por falar aqui na inflação, eu quero trazer para você aí o histórico da inflação acumulada nos últimos 10 meses. Repara aí o que a gente vem verificando aí mês a mês para você entender um pouco melhor o que aconteceu. Ela atingiu o pico mesmo em abril de 2022. Esse foi o pico de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Foi 12,13%. Depois ela foi caindo de maneira que no acumulado, no mês passado, foi de 5,79%. E aí você vai dizer, ok, mas então ela está numa tendência clara de queda. Calma aí, que não é bem isso. Veja aí que a parte seguinte aí dessa matéria diz, gasolina põe freio na inflação. Foi o grupo de transportes que freou a inflação em 2022. Então entenda, nós tivemos uma ação específica que fez com que a inflação fosse contida. E você deve lembrar que nós tivemos no mês passado 3 meses aí que tivemos deflação. Isso no acumulado fez com que ela se contivesse. Só que tem um detalhe. Depois aí desse momento do preço dos combustíveis, agora em 2023, já se cogita a retirada do ICMS. E olha aqui o que foi dito então pelo gerente de pesquisa do IBGE. Se a gasolina e a energia elétrica fossem retiradas do cálculo do IPCA e seus pesos distribuídos, o país teria fechado com a inflação de 9,56%. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós temos aí um peso muito grande da gasolina e da energia elétrica, que nós tivemos aí uma contenção no ano de 2022, mas que deve voltar no ano de 2023. E aí você tem a inflação anualizada ano a ano. Veja, sai de 10,06 e 5,79. Por que eu estou falando isso para você? Porque veja, para 2023 agora, a meta é de 4,75, perdão, o teto da meta novamente, porque não adianta nem mais falar em centro da meta do IPCA, porque está tão distante para esse ano, que eu diria para você, se ficar dentro do teto já vai ser um milagre. E não sou eu que estou dizendo. Olha aqui essa primeira coluna da cor verde, 5,36, é quanto o mercado está esperando de inflação
para esse ano de 2023. E veja que a tendência tem sido de alta, não é uma tendência de queda nas expectativas de mercado. Então, dificilmente, essa inflação vai voltar aí para o teto da meta. Lembrando que a taxa Selic, a expectativa do mercado, segundo o Boletim Focus, é 12,25. Só que eu vou te falar, eu não costumo dar minha opinião. Eu continuo achando que é de 13 para cima. E aí você já fica sabendo. Só que tem um detalhe. O Banco Central teve que justificar, então, essa inflação fora da meta. E aí vem uma parte importantíssima do nosso vídeo. Só que antes, dá aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. E se você tem dúvida em algum assunto, escreva que eu vou ter prazer em te responder. Você sabia que nós temos aqui um grupo no Telegram com quase 1000 pessoas? A descrição está na descrição do nosso vídeo. Você clica lá e vai poder fazer parte desse grupo. Vamos lá. As justificativas. O Banco Central trouxe 5 principais justificativas que eu quero te explicar para você entender. Primeiro, ele disse que a primeira culpada é a inércia da inflação do ano anterior. Inércia da inflação, para o mercado, de uma forma bem simples, é uma inflação no ano anterior que repercutiu ainda no ano seguinte. Então, por exemplo, nós tivemos uma situação aí em 2021 que repercutiu ainda em 2022. É isso que ele quis dizer em outras palavras. É bem verdade que isso aconteceu. Só que tem um detalhe. Com a retomada aí provável da cobrança do ICMS sobre os preços dos combustíveis, provavelmente aí, a partir do segundo trimestre, a inflação deve dar uma apertada. Em outras palavras, essa expectativa de inflação para 23 não deve cair tão rápido assim. E além disso, esse aumento dos combustíveis, ele reflete em toda a cadeia produtiva. Não é só no álcool, na gasolina, mas vai refletir também no transporte, na alimentação, porque vai encarecer com o preço subindo dos combustíveis. Enfim, é um efeito em cadeia que talvez ainda tenhamos para 2023. Vai anotando aí. Segunda justificativa do Banco Central, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda por insumos aí na cadeia produtiva. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Depois daquele fechamento, quando as economias voltaram a abrir, as demandas foram aumentando, ou seja, o consumo da população. Só que tem um detalhe, os mercados aí ficaram fechados muito tempo, principalmente na China. Aquele abre e fecha contínuo que até hoje está persistindo. E aí nós tivemos então problemas na oferta. Além disso, tivemos também problemas na oferta de petróleo lá na Europa em função do conflito militar. Então esse problema aí do Banco Central está explicado para você entender o que seria isso. Só que tem um detalhe. Agora, em 2023, a situação pode, e eu diria que deve se alterar um pouco. Porque como a inflação está muito alta, todos os países estão subindo as taxas de juros. E o que acontece quando você sobe taxa de juros? Você desestimula o consumo. Então veja que essa demanda tende a esfriar em 2023. Só que vamos aguardar para ver se esse desequilíbrio realmente ele acaba. Porque voltando à normalidade, lá no continente asiático, e nós temos aí um risco de recessão, é provável que essa justificativa caia por terra em 2023. A quarta justificativa, apreensão sobre o novo arcabouço fiscal. Aí já é uma avaliação do Banco Central, tentando trazer aqui para a nossa realidade uma preocupação dele no relatório trimestral de inflação. E aí eu trago aqui para você essa dúvida. A dúvida do Banco Central é como conciliar a queda na arrecadação com o aumento de despesas, principalmente as despesas sociais. Porque o que vai acontecer e o que o mercado está esperando é qual vai ser aí o novo arcabouço fiscal, uma vez que o teto de gastos ficou praticamente desmoralizado. Então o Banco Central colocou nesse relatório trimestral essa preocupação. E aí eu volto a lembrar você que na última ata do Copom, o Banco Central colocou a possibilidade de retornar o aperto monetário. E o que seria isso? A continuidade da alta das taxas de juros, da taxa Selic, que eu te falei que vai continuar alta. E eu venho dizendo isso há muito tempo aqui no nosso canal. E aí ele diz, olha, esse processo foi interrompido em agosto, mas ele pode voltar
caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado. Qual é o esperado que o Banco Central espera realmente? Aqui o Banco Central tem colocado que ele espera controlar a inflação em 2024, ou seja, aquela tabela que eu te mostrei lá no início, trazer a inflação para a meta só em 2024. Em outras palavras, ele está dizendo, não vai ter meta de inflação, voltando a inflação para a meta em 2023, somente em 2024. E isso ele afirmou categoricamente aqui para você. Então grava aí, inflação vai continuar alta. Taxa de juros vai continuar alta para combater a inflação. E o mercado na expectativa do que vai vir aí a respeito do arcabouço fiscal. Eu já disse aí para você que esse ano vai ser o ano maravilhoso para você investir na renda fixa. Só que antes de falar sobre isso, eu quero trazer para você essa manchete. Americanas vai para a Bacia das Almas e leva consigo Via e Ambev, diz CEO da Empíricos. Se você não sabe, foi descoberto um rombo gigantesco nas Americanas. É, a famosa Lojas Americanas que você deve conhecer. O rombo é tão grande, que o patrimônio da empresa não é capaz de cobrir esse rombo. Para que você entenda, eu venho dizendo, no final de ciclos de mercado acionário, começam a aparecer alguns esqueletos dentro dos armários. Sabe aquela questão que quando você abre, você leva um susto? Tá aí, ó, um esqueleto aparecendo, um resultado que não estava esperado. E o que aconteceu? Aconteceu aí uma expectativa de queda de 75% da ação em apenas um dia, de um dia para o outro. 75% é uma queda magnífica que a gente não tem histórico aqui. Então eu quero dizer aqui para você que é investidor, para você se preparar realmente para esse momento. E eu estou aqui voltando a fazer o convite para que você clique aqui, ó, nesse link que eu vou deixar aqui no alto e conheça os 2 cursos que estamos lançando. Nós estamos lançando lucro máximo da renda fixa, que é esse primeiro aqui, ó. Você vai aprender tudo sobre renda fixa, não somente do Tesouro Direto, mas sobre CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e até a poupança. Se você quer entender por que a poupança não é um bom investimento, tá aqui. Agora, se você deseja aprender só sobre o Tesouro Direto, está um pouquinho mais para baixo. Olha, são vantagens que você nunca viu num curso. Ele é vitalício e com atualização gratuita. Havendo atualização, você não vai pagar nada. Além disso, temos um grupo exclusivo no Telegram. Serão pelo menos 2 lives ao longo do curso e direito de assistir todas as lives dos cursos anteriores. Enfim, não tem reajuste e você pode parcelar em até 12 vezes. Tá aí. www.vininvest.com.br/cursos. Clique aí que você vai aprender. Eu tenho certeza. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e se preparem. O grande dia da renda fixa em 2023 está chegando. Um abraço e até o próximo vídeo.